Olá, Brasil, tudo bem? Hoje vamos começar o programa de Mãe para Mãe com Débora e Emily. Primeiramente, quero agradecer vocês duas por estarem aqui. Elas são mãe e filha, viu, gente? Então, vamos começar aqui. A Débora teve a Emily com 17 anos, foi isso? Começa a sua história pra gente, pra nosso Brasil. Depois a Emily vai falar um pouquinho também. Boa noite, Marinha. Quero te agradecer pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho da nossa história, né? E tomara que contribua, né, para mães que começaram também novinha como eu, né? Eu fui mãe aos 17 anos. Na realidade, eu comecei a namorar, eu tinha 14 anos com o pai dela. E aí... Foi tempo, né, gente? Eu tinha 14, ele tinha 17. E eram duas crianças, né? E eu engravidei dela, eu nem esperava que eu ia engravidar dela. E a minha menstruação era muito pontual. Uhum. E chegou no dia, não veio, tipo, tô grávida, né? E aí fiz o exame, deu que eu estava grávida. Eu morava com meu pai na época. Falei, e agora? Aí... E eu tinha brigado com o pai dela. O pai dela tinha ido embora. Não tava com o pai dela. Falei, como é que eu vou cuidar dessa menina sozinha, né? E eu também não vou falar pra ele que eu tô grávida, não. Vai pra puta que pariu. Aí, eu posso falar isso? Pode, é normal. É assim mesmo que a gente gosta, vai, pode continuar. E aí, minha cunhada avisou ele, né? Falou pra ele que ele ia ser pai. Que ele ia ser pai de uma menina, tá? De uma menina não sabia ainda, né? Uhum. Que ele ia ser pai. E eu falei, antes eu falei pra ela, não quero que você conta que eu tô grávida, porque eu vou assumir sozinha, porque ele foi embora, problema dele. Tipo, brigou ali, briguinha de namorado, e vou seguir minha vida, você segue a sua. Falei, tá, e aí deu que eu tava grávida, deu um mês, deu certinho, já engravidei. Época de Natal ali, a gente passou Natal, janeiro ele já foi embora. Aí tá. E eu descobri que eu tava grávida em janeiro. Eu falei, não vou falar, minha cunhada falou. Aí ele me ligou, aí ele falou pra mim que ia mandar um dinheiro pra mim fazer uns exames. Eu falei, mas quem te falou isso? Eu não tô sabendo disso, não. Aí eu falei, foi a cunhada fulana, né? E aí ele falou, não, vou mandar o dinheiro pra você. Naquela época não tinha celular, era o ano de 2000, né? A Emily tem 21 anos. Não tinha celular, era telefone fixo. Quando foi à tarde, ele chegou. Ele chegou com dinheiro, né? E ele, né, me abraçando, falando que a filha dele ia ser uma filha, que eu tava grávida de uma menina, e era um grãozinho, porque eu tava grávida de um mês, era poucos dias mesmo. E ele falou que ele queria que eu casasse com ele. E eu tinha 17, trabalhava, morava com meu pai. Eu falei, imagina que eu vou casar, 17 anos, jamais, não vou casar não. E eu falei pro meu pai tava andando de moto, eu contei pro meu pai que eu estava grávida, lembro como se fosse hoje. Pai, eu tô grávida. E ele, sabe, acho que você nem sabia disso, né? Não. Tá vendo? Aí acho que ele ficou meio assim, né, meio paralisado, parou, não sabia o que falar. A hora que chegou em casa, ele falou assim, como assim, grávida, não sei o quê, muito bravo mesmo, né? Aí logo ele já aceitou e ficou muito emocionado por ele. Aí começou a me tratar diferente, carinhoso, né? E a minha madrasta nunca teve filho, minha madrasta ficou com ciúme de mim na época. Meu Deus. Aí eu lembro que, por eu ter saído de casa, foi por conta de uma bolinha de carne. A minha madrasta tava com vontade de fazer uma bolinha de carne, tava com vontade de comer uma bolinha de carne. E eu falei pra ela gostava de cozinhar. E aí eu falei pra ela, faz pra mim. Ela pegou e danou tudo comigo. Falou pra mim assim, ó, você larga a mão de frescura. Gravidez não é frescura, não. Você larga a mão de frescura, não tem esses negócios de vontade de comer, não. Eu não vou fazer, não, e não sei o quê. E ficou brava com essa bolinha de carne. Eu sei que eu chorei muito, fiquei muito chateada. Aí eu tava sensível. Tava muito sensível, né? Aí eu falei pro pai dela, eu acho que eu vou casar com você então. E assim, gente, casar foi assim, morar em 2 cômodos. Era eu, o pai dela e os ratos. Tinha muito rato. Muito rato mesmo.
A casinha era 2 cômodos e um banheiro, baixinha. A gente pagava, na época, R$ 80 de aluguel. R$ 80 de aluguel. Eu estava trabalhando, só que o pessoal que eu estava trabalhando, eles começaram a fazer muitas coisas comigo para eu pedir as contas, né? Então foi bem difícil. E logo depois a gente entrou, meu pai foi lá e entrou com um acordo com eles pagaram, demoraram uns 5 meses para pagar, ele estava quase nascendo. Aí é onde a gente comprou algumas coisinhas, ainda pagou 5 meses parcelado, 5 pagamentos, sim. E meu pai ajudou, deu um fogão, os irmãos dele deu alguma coisinha. Cada um ajudou um pouquinho. Mas é assim, a gente tinha uma cama, um guarda-roupa, nosso armário era aquele armário de madeira, que tinha aquelas tábuas. O fogão era um fogão que funcionava uma boca só. A mesa era uma mesinha de botequinho. O banquinho tinha 2 banquinhos só. E assim, nós vivendo de amor, né? Felizes para sempre. E a filha? E a filha ali? E a filha ali crescendo, né? E no bucho ainda. Nossa, eu era muito feliz ali com ela. A gente não tinha... Comia o quê? Comia um arroz, um feijão. Tinha dia que não tinha o que comer na geladeira. E eu falava, não vou falar pro meu pai, né? Que eu tô passando dificuldade. Não vou falar pras pessoas, né? Mas a Emily já tinha nascido nessa época? Ainda não? Eu fui morar com o pai dela. Ele chegou, deu uma semana, eu já fui morar com ele. Eu tava grávida, tipo, de 2 meses, 1 mês e meio, mais ou menos. A gente já juntou os trapinhos nossos já. E aí, o que aconteceu? E foi aquela dificuldade, porque logo eu já parei de trabalhar. Demorou para me receber. Ele trabalhava, mas ganhava pouco na época, né? A gente tinha o quê? Uma bicicleta para andar. Era uma bicicleta que a gente tinha para andar. E era muito difícil a vida, não era fácil. Mas a gente superou tudo isso aí. A Emily nasceu... Quando a Emily faltava 1 mês para nascer, eu surtei, fiquei muito brava com ele. Falei assim, eu não quero que a minha filha nasça dentro dessa casa cheia de rato. Porque era muito rato. Falei assim, eu quero uma casinha melhor, né? E aí ele correu atrás de uma casa melhorzinha e pagou 120 na casa. E a gente mudou para casa. 80 foi para 120. A Emily nasceu na manhã de domingo, de 41 semanas, né? A gente ia tentar o parto induzido na segunda-feira. E ele saiu para trabalhar. Ele trabalhava nessas... Viação São Luís, Itamaraty, nessa transportadora. Ele saiu para trabalhar e eu levantei, falei, gente, mas parece que tô fazendo xixi na calça, né? Criança, né? Nem sabia que bolsa estourava, ninguém falou nada. Aí e fazia o pré-natal tudo pelo SUS, eu fiz o pré-natal. E aí o médico falou, Débora, você vem na segunda-feira, nós vamos tentar o parto induzido, o normal, né? Aí eu queria normal, porque minha mãe me teve normal. E claro, eu sou brutona, eu vou ter normal. Você é doido. A hora que eu senti essa dor do normal, eu falei, não, pelo amor de Deus. Nossa senhora, eu falei, não, eu quero normal. E fui com esse pensamento, tá? Aí estourou, né? Eu fui lá na vizinha, eu falei assim, vizinha, eu não sei, eu acho que deve ter estourado, porque tá saindo um negócio verde aqui, um líquido esquisito, mas não tem cheiro, não tem nada, eu acho que é. Aí ela pegou e ligou pro meu esposo, ele já saiu correndo, pegou o carro do irmão dele para me levar, o carro estragou no meio do caminho. Aí levou eu no hospital, naquele hospital não fazia parto, era no outro hospital, não tinha ambulância, chamaram a polícia que foi me levar, já com as pernas abertas lá pra ter a Emily, a gente chegou lá e fui pro SUS esperando o parto normal. Delatou 5 centímetros. E eu já não aguentava mais. Não aguentava mais de dor e tremia tudo o corpo, tremia tudo. Batendo palmo o corpo inteirinho. Aí chegou uma menininha nova que tinha tido neném. Falou assim, filha, não grita não. Se você gritar, a doutora que tá de plantão, ela vai judiar de você. Aí eu falei, vai arrancar a cabeça da minha filha, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Aí eu já conheci uma enfermeira, eu falei, chama meu marido, dá um jeito, chama ele aqui dentro. Que ele já trabalhou dentro de hospital, antes dele trabalhar na transportadora. Eu falei assim, ele vai dar um jeito e vai entrar aqui dentro. Ele entrou lá dentro, eu falei assim, se vira, arruma um dinheiro, conversa com meu pai, tira eu daqui de dentro e me coloca eu pra fazer um parto cesárea. Isso é tremendo lá de dor. Tremendo todinha.
Aí eu sei que ele falou com meu pai foi lá e deu o check-in dele, pagou e deu tudo certo. Eu fiz meu parto, o médico chamou outro médico, fez o parto, a Emily nasceu e nós fomos embora para casa, né? E aí, quem que ia ajudar as duas crianças a cuidar da Emily? As duas crianças cuidando de uma criança. Isso, era 2 crianças cuidando de uma criança. Aí, para dar banho na Emily, na cesárea, eu não sei o que aconteceu. Hoje eu vejo, as mulheres não são assim, mas eu fiquei uns 15 dias andando curvadinha. Não sei se... Eu pesava 48 quilos, eu engravidei da Emily, eu fui para 68, engordei 20 quilos na gravidez dela. E aí o Alexandre chegava, tipo, cedo, segurava ela com a mão, eu vim, passava a mãozinha nela e nós trocava ela. Era assim que a gente fazia. Tinha 2 primas minhas aqui em casa ajudar a gente. Ó o banho. Um tremia mais que o outro pra dar banho na criança. Era desse jeito. A minha prima ia em casa ajudar a gente a lavar roupa, limpava a casa pra mim, ela é uma querida, né? A minha irmã, na época, só brigava, nós duas só brigava. Vixe, ela, em vez de ajudar, ela brigava, virava um rolo danado, não tinha nenhuma responsabilidade, né, naquela época. E aí foi essa loucura. A minha mãe não pôde ajudar a gente. A minha sogra também não podia por problemas de saúde. E aí nós fomos se virando e cuidando da Emily. A Emily 2 meses. Meu Deus. Falei, preciso trabalhar. E aí, como que eu faço? Eu peguei umas lingerie para vender, arrumei uma bicicleta. O padrasto do meu esposo falou assim, você quer essa bicicleta para você? Era uma bicicleta, aquelas bicicletas bem antigas de homem mesmo, sabe? Aquelas cargueiras? Era. E eu falei, eu quero, é dessas que eu preciso. Eu peguei, comprei umas lingerie e comecei a vender lingerie. Vendi lingerie com a Emily até 9 anos de idade. Onde eu ia, eu levava a Emily, levava... na realidade, os 2 meses, né? A gente vendia de carrinho, né? Eu ia com ela de carrinho, porque ela ainda não conseguia sentar no banquinho. Mas ela andou rapidinho. Ela andou 8 meses, ela já estava andando. Ela sempre foi muito espertinha. Foi igual a mãe. Foi esperta. Ela andou rapidinho. Quando tinha 8 meses, ela já... começou a ficar em pezinho, já sentava, a gente já ia, e ela já entendendo, ela já me ajudava a dobrar as lingerie, as calcinhas, já ia comigo, e a gente foi pra vida, né? E o que eu tinha na cabeça? Débora, você foi mãe nova, você pensou em tirar a tua filha quando você engravidou? Nunca. O pai dela pediu para você tirar? Jamais. Ela foi muito amada, assim, não foi planejada. Foi no susto. Mas foi. Na realidade, o pai dela sabia que eu tava sem remédio. E aí eu falei pra ele, olha, isso aqui ela não sabe também. O golpe tá aí. Quem quer, viu? Não, mas eu acho que do remédio eu sei. Você sabe do Eu remédio? acho que eu sei. Aí, então, eu não sei quem contou, porque eu não contei. Aí foi um dia que a gente tava bebendo. Aí, pronto, tá vendo? Soltou. Eles soltam, assim, algumas histórias. Aí, às vezes, na hora que eles estão contando, eles me olham e eu finjo que eu já sei. Aí eu continuo. Só pra saber mais. Aí eu falei que eu tava sem remédio. Ele falou, não, fica tranquila, na hora que... Eu tiro e põe fora. Ah, tá, foi dentro. Então foi por isso que eu era muito certinha, não veio a menstruação. E eu falei, tô grávida. Tá vendo? Onde eu falei que eu tô Foi grávida. ele que te deu o golpe da barriga, na realidade. Ele já foi sabia. o contrário. E Aí quando quem tem. E quando ele chegou, ele falou assim, eu sabia que se você tivesse um filho, você sempre ia ser a minha esposa, eu ia ter um filho com você, eu já sabia disso. Ele falou isso pra mim, né, veio com gracinha, né, porque eu tava brava com ele, né. Aí foi desse jeito. Aí a gente começou eu comecei a vender lingerie, ele começou a trabalhar, a gente foi morar pra outra casa de aluguel, mudou pra terceira, a gente morou 4 casas de aluguéis. E nessa 4ª casa eu falei pra ele assim, eu não quero mais morar de aluguel, eu quero a nossa casa, eu quero comprar uma moto pra gente, então assim, eu quero algo melhor. Você sempre correu atrás do melhor, mesmo com as dificuldades, você sempre correu atrás do melhor. Teve uma época que eu vendi lingerie, aí eu recebi um dinheiro e fui na casa das pernambucanas comprar roupa pra Emily, que a Emily tava sem roupa de frio. Uhum. Aí, o que aconteceu? Eu tava subindo,
com essas roupas, eu não sei o que aconteceu, era um dia chuvoso, eu perdi a sacolinha de roupas. E tava não só com a sacola, tava com outras sacolas também. Cheguei em casa, mas eu chorava tanto, tanto, tanto. Eu falava, meu Deus, mas por que isso? É tão dificultoso, é tão difícil de ganhar o dinheiro, por que eu perdi isso? E aí eu lembro que eu encontrei um amigo meu dentro da igreja, falou assim pra mim, filha, pensa diferente. Quem encontrou essas roupas? Aí eu voltei no lugar, mas quem disse que deu achar a roupa? Não achei. Não achei. Falou, filha, pensa diferente. Quem pegou essas roupas tá precisando mais do que você. Vai usar mais do que você. Então segue em frente, nada é por acaso. E eu sempre tenho essa frase, nada é por acaso, vamos seguir em frente e dá certo. Mesmo na dificuldade, dá certo. Sim. No final, sempre tudo dá certo. Eu vou falar isso. E aí eu falei isso pra ele. Falei, olha, eu quero uma casa, eu quero um emprego bom, eu quero algo melhor. Falei, eu quero uma boa educação pra Emily. E desde novinha, eu não tinha condições de pagar uma boa educação para ela, eu ia atrás, eu ia na escola, conversava com os donos da escola, falava assim, olha, eu não tenho condições financeiras, mas eu pretendo dar uma boa educação para minha filha, eu não tive uma boa educação, mas eu quero dar para ela. É aquele papo de mãe, né? Não quero que a minha filha passe o que eu passei. E aí eu sempre ganhava meia bolsa, 70% da bolsa, 25% da bolsa... E aí consegui a bolsa para a Emily, né? Ela conseguiu bolsa até uma certa idade, depois ela foi para a escola pública, né? E aí o que aconteceu? E aí chegou um certo dia, eu falei para ele, eu falei assim, eu tava trabalhando num emprego, o cara falou assim, vou te mandar embora. E você vai me mandar embora? Ele falou, vou. Ele falou assim, mas você tá falando que você tem... Aí ele pegou e falou assim, só que você tava falando que você tem um sonho da sua casa, né? Se eu te mandar embora, você não vai conseguir comprar sua casa. Se você quiser ir lá no banco e ver se você consegue financiar, se bem que eu acho que você não vai conseguir. Eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Eu vou atrás. E eu sempre fui atrás. Eu nunca tive preguiça de conversar, nunca tive preguiça de perguntar, de especular. Tipo assim, aonde você comprou isso aqui? Como que você fez para comprar? O que você tinha? Eu pergunto tudo, mesmo assim, para mim ver o que é bom, o que é ruim. E eu cheguei lá no gerente e falei pro gerente. Às vezes eu falo isso para as pessoas pensam que é mentira, mas não é mentira. Não é, senão eu conheci a Débora faz, acho que uns 3, 4 meses. E ela me encantou só um dia de almoço que a gente teve. Ainda falei pra você, não foi? Foi um único dia de almoço. Aí eu falei, chega até encher o olho de água. Aí, em quase uma hora a gente conversou, ela contou praticamente tudo. E eu falei assim, não, eu não posso perder essa menina. Porque a força que ela tem só de contar as coisas... Foi, assim, uma força que me deu... Eu cheguei na minha mãe, aí eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, eu tenho uma moça lá no banco que eu tô isso. Minha mãe falou assim, nossa, tão novinha, já passou por tudo isso. Eu falei assim, mãe. E hoje ela tá lá, junto comigo. Ela, o marido dela já tá já tá tudo bem estabelecido, mas passou por muita coisa. E hoje em dia as pessoas acham que tudo vem de mão beijada pra gente. Não vem. Todo mundo acha que a gente ganha as coisas assim, nossa, ela ganha isso porque trabalha nisso, ela ganha... Mas ninguém viu o que a gente passou tudo antes pra gente estar onde a gente tá hoje, não é? E aí eu falei assim, não, eu tenho que falar dela, não é possível, gente. Essa menina não deve ter caído lá no meu, conversado comigo tanto tempo. Isso que ela contou a história inteira, em uma hora a gente conversou tanto, que eu parecia que era íntima dela já praticamente. Falei, não, tem que levar ela lá, agora continua. Depois de eu ter chorado já aqui. É que eu tô resumindo, né? Senão nós ficamos aqui a noite inteira, né? Aí você parou no financiamento, que aí o cara, você foi no gerente. Eu fui no gerente e falei pra ele, falei, olha, detalhe, esse gerente ia me mandar embora porque eu trabalhava numa empresa que eu vendia pneu. E uma outra mulher, ela trabalhava numa empresa também.
vendia pneu. E essa mulher, ela saía com os clientes, ia para um boteco, tomava uma cerveja. E ele falou para mim que eu tinha que tomar uma cerveja com os clientes no boteco. Eu falei para ele, não, Uai, gente. eu não tenho que ir para boteco com cliente para tomar cerveja. Eu não preciso trabalhar. Para mim, trabalhar, ter um emprego. Para mim, aquilo ali não era certo. Na minha cabeça, não era certo eu ter que vender um pneu e ir para um boteco tomar uma cerveja com o cliente. Uai. Falei para ele que eu não ia. Tá se vendendo praticamente. Isso. Aí no outro dia ele falou para mim. Ele chegou em mim e falou, tipo, que ia me mandar embora, né? Eu fui na Caixa Econômica na época, né? Banco concorrente. E falei pro gerente, né? Porque ele me conhecia de ir lá na Caixa e tal. Falei pra ele, falei, olha, é o seguinte, aconteceu assim, 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 ele falou pra mim que vai me mandar embora. Eu quero aproveitar que eu tenho um salário que não é ruim. Eu consigo financiar? Consegue. Ele liberou pra mim um financiamento, foi coisa muito rápido, assim, liberou o financiamento. A casa valia R$7.000 na época, em 2004, pagava R$84 de parcela, R$84 de parcela. E a gente foi morar nessa casa, feliz da vida, soltava fogos. Ô, casa maravilhosa. Nossa, que bênção de Deus. Morei de 2004 a 2009 lá nessa casa. E aí, essa casa, a gente fazia assim, tinha um telhado dela, era baixinha. Ela era feita de saibo, parece, que é um barro lá que fala, né? E aí, o que aconteceu? Começou a aparecer os ratos. Oh, meu Deus. Os ratos, A saga dos ratos. os ratos me perseguiam. Eu chegava em casa e via uns ratos. Falava, não, Deus, não, isso não é justo, não é justo. Aí amanheceu um dia, eu falei pro meu esposo, falei pra ele assim, ó, Alexandre, eu vou vender essa casa. Você tá louca, meu pai? Pai, eu vou vender essa casa e tudo que eu ia fazer, empreendimento, alguma coisa, eu falava pra ele que eu ia fazer. Aí ele, você tá doida? Você vai pagar que jeito? Você tem cabeça de rico e não sei o quê. Eu falei, não é rico. Eu quero uma casa melhor, eu quero uma casa de laje, eu não quero rato na minha vida mais. Chega, eu não aceito mais. E assim eu fui atrás. Pus a casa para vender, consegui vender. De 7 mil a gente vendeu por 25 mil. Não. Valorizou a casa. Valorizou a casa. Foi E por conta do pé de manga na frente que valorizou. Foi. É verdade. E a gente comprou outra casa dos nossos sonhos, tudo que a gente queria, do jeitinho que a gente planejou, tudo que a gente planejou, a gente conseguiu. A gente andou de bicicleta, aí a gente tinha a moto, né? Aí a gente tinha financiado um carro, a gente vendeu o carro, porque a gente não podia ficar com o carro. Aí uma vez a gente foi no aniversário, eu e ela e o pai dela, o cara chegou no meu esposo, falou pro meu esposo, isso aí foi uma coisa que marcou muito a gente. Chegou nele e falou pra ele assim, você não tem vergonha na sua cara? Carregar a sua família debaixo de chuva numa moto? Toma vergonha na sua cara, compra um carro, carrega a sua família num carro. Meu esposo ficou tão mal com essa situação. Falei, larga a mão de ser bobo, a gente tem uma casa maravilhosa, a gente tem uma moto para andar, você vai se preocupar com essas coisas? E um certo dia, passado um tempo, a gente encontrou esse cara. Esse cara, ele perdeu a casa dele na época, depois, sabe? Então, assim, o mundo dá muita volta. Dá. Ele dá muita volta. Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com quem você humilha, porque você não sabe o dia de amanhã. Dá muita volta. E a Emily, hoje a Emily tá na faculdade muito boa, hoje a Emily faz odontologia. Ela vai falar um pouco dela, né? Só eu vou continuar falando. Continua. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter a família que eu tenho hoje. Foi muito difícil começar nova, mas eu tinha muita força, eu sempre tive muita fé, muita força, muita esperança que ia dar certo, que eu ia achar um caminho, eu não sabia como que ia ser, mas ia dar certo. E eu sempre confiei, e sempre deu certo. E Deus sempre colocou pessoas tão boas na minha vida, tão boas, que sempre... E assim, tudo de errado acontecia comigo. Sério, tudo de errado acontecia comigo, tudo de diferente ia acontecer comigo. Tudo aquilo não é possível acontecer com acontecia você. Comigo, acontecia comigo. Você já viu isso? Falou, não, nunca vi isso. Já passou? Não, nunca vi. Fala, meu Deus, mas como assim, Deus? Só eu, gente. Só eu, Parece gente. aquela pessoa, quando você vai contar uma história, ela sempre fala, né? Eu já passei, eu já
Tudo a pessoa já aconteceu. Eu falava assim, mas por... De impossível, já aconteceu. Até eu trabalhava com um rapaz, ele falava, nossa, mas você é um para-raio, você puxa, né? E aí eu falei, não, então se tá acontecendo comigo é porque eu tenho capacidade de suportar e vou olhar diferente, né? Sim. Então, e hoje eu entendo por que eu fui mãe nova. A gente fala que ela nada é por acaso, né? Uhum. Em 2015, eu fui diagnosticada com endometriose, né? É uma doença que ela compromete, né? Muitas... Útero, né? O útero, os órgãos, não só o útero, né? Ela compromete vários órgãos da gente, né? Então, em 2015, eu fui diagnosticada com endometriose. Não só endometriose, eu também sou portadora de espondilite anquilosante. Eu tomo uma vacina que custa R$6.000, eu consigo pelo alto custo, né? E no mesmo ano, em 2015, eu fui diagnosticada com essas duas doenças, né? Essas duas patologias. E aí, me deu aquela mulher forte, guerreira. Aquela mulher forte, guerreira, ela não tinha mais força, né? Eu não tinha mais força para lutar, não tinha. A doença, não dá para me falar muito dela, mas assim, enfim, ela me limitou muito. Ela não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu ia trabalhar toda enfaixada, meu marido enfaixava, porque eu não podia falar que eu estava doente, porque se eu falasse que eu estava doente, o que acontecia? Quem que quer gente doente trabalhando? Ninguém quer. E eu tinha que dar boa, e eu ia estar boa. Na minha cabeça eu ia estar aqui. Só que quando eu chegava em casa, eles cuidavam de mim. O Alexandre cuidava, o Alexandre me dava banho, a Emily buscava um prato de comida. E assim era a vida. Entendi. E aí eu fui, em 2015 mesmo, eu já fui diagnosticada com endometriose. O médico falou que eu tinha que operar ontem mesmo. Aí meu esposo falou assim, os órgãos dela tá todo comprometido. Útero, ovário, trompa, intestino, tá tudo comprometido. A gente tem que fazer uma cirurgia de emergência nela. E assim, sempre fui na cidade onde eu morava, e o médico, todos olhavam e falavam assim, ela não tem nada, o útero é lindo, parece de uma criança, não tem nada. E aí, o que eu fiz? Falei, não, tudo bem, doutor, tem que operar, vamos operar. Nunca tive medo, tem que fazer, vamos fazer. Tá. Graças a Deus, a gente tem um plano de saúde muito bom. Aí a gente fez a cirurgia. Fiz a cirurgia, fiquei mais de 11 horas no centro cirúrgico. Meu Deus. Meu marido foi um homem maravilhoso, excelente, me ajudou muito, ficou comigo 10 dias no hospital, os patrão dele liberou ele. A gente fala assim, né, que hoje, por exemplo, se eu fosse ter filho, eu fiz a cirurgia, eu tinha 33 anos, né? Se eu fosse ter filho hoje, eu já não poderia ter mais, porque eu não tenho mais nada. Então a gente entende os planos de Deus para mim, né? Por que eu fui mãe novinha? Então, assim, eu sou muito grata. Então, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu sempre olho e falo assim, Senhor, me conta, o que o Senhor quer para mim, né? Me fala um pouquinho o que você quer. Então, e assim, hoje eu vivo uma vida normal, sou muito feliz, tenho dores? Tenho. Hoje eu aprendi a conviver com algumas dores, mas não tenho aquela dor que eu tinha em 2015, não. Hoje eu sou outra mulher, outra pessoa, com outra cabeça. Mudei bastante meu jeito de pensar, né? Então, isso é a vida. Pode falar um pouquinho. Agora pode falar, hein? E você, Emily, agora, com a sua idade de 21 anos, sua mãe... vocês duas parecem praticamente irmãs, na verdade, né? E você já sofreu alguma coisa que você teve que contar para sua mãe foi lá, te ajudou? A vida toda. E como que foi ter sua mãe tão nova? Assim, os seus amigos devem ter falado já alguma coisa, né? Com certeza, eu imagino. Quando eu era mais nova, tipo, criança, e quando as pessoas falavam, nossa, mas é sua filha, né? Eu sempre me sentia muito incomodada com isso. Achava muito ruim ter uma mãe nova. E aí eu fui crescendo, amadurecendo, e eu vi tanto que era bom. Porque todas as vezes que minha mãe levava os meus amigos pra casa, ela sempre fazia questão de ter os meus amigos em casa. Ela falava assim, às vezes eu falava, ai mãe, eu vou pra casa de fulano. Não, traz fulano pra casa. Aí vinha a galera toda pra dentro de casa. Aí meu pai assava carne, minha mãe juntava a galera pra jogar truco. Ela sempre fazia questão. Então, tipo assim, hoje eu falo que é muito bom ter pais jovens, né? Porque eles participam da minha vida totalmente. E isso é muito bom mesmo.
E, sei lá, minha mãe é tipo minha irmã. Porque eu converso com ela, ela é minha amiga. Às vezes, por exemplo, eu quero resolver tudo sozinha. E acabo fazendo os pés tudo pelas errado. Tudo errado. Então, assim, às vezes eu me arrependo por não conversar com ela, entendeu? Às vezes querer resolver as coisas, tomar decisões precipitadas, isso é muito ruim, né? Porque minha mãe, ela já teve a mente muito fechada. Mas hoje ela mudou muito, ela tem a mente muito aberta pra muita coisa. Ela é a pessoa mais sincera que eu conheço. Foi assim que eu aprendi a ser sincera, foi com ela. E eu já perdi não, né? Digamos que foi bom essas pessoas terem saído da minha vida por sinceridade. Mas é isso. É muito bom ter uma mãe jovem, né? Um pai muito jovem, é muito bom. E você, já igual nessas dificuldades que a sua mãe falou que passou, você passou junto com ela. Você já reclamou alguma vez que você lembre? Então, eles não deixavam saber que estava naquela dificuldade, entendeu? A minha mãe me privava de muita coisa. Entendi. Muita coisa mesmo. O financeiro, a vida inteira, eu sempre privei. Sempre era eu e o Alexandre. A gente tava lá, como que a gente vai fazer para pagar isso? Como que a gente vai fazer? A gente fala, a Emily não precisa passar por essa situação é nossa, não é dela. Então eu não ficava sabendo, entendeu? Até que quando eu comecei a ter noção das coisas, de como funcionava, o que era realmente o valor do dinheiro, quando eu comecei a ter essa noção, a gente teve uma briga muito feia. Porque eu falava pra ela que ela não me contava as coisas, que ela tinha que me contar as coisas pra mim saber o que estava acontecendo. E aí a gente até que brigou, discutiu por conta disso. Aí ela falou, né, que ela queria me privar por conta de muita coisa, que eu era muito nova. E assim foi, mas hoje totalmente diferente. Hoje você mora com a sua mãe? Não, Não. eu moro com meu namorado. Então, aí você sozinha agora você vive sua vida de adolescente que você perdeu. Claro, amiga. Claro. Hoje eu estou vivendo os meus 15 anos com meu marido. E com o mesmo, né? Claro, com o mesmo. Quantos anos mesmo você falou que tem de casado? A gente começou a namorar em 97. 97, vai fazer 25, 26, né? Por aí. Ajuda aí, Brasil, faz conta aí. Ajuda aí, gente. Eu também sabe fazer. Faz conta aí, vamos. Eu não sou da área de exatas. Então faz muito tempo que vocês... Vai fazer 25 anos agora. Vai fazer 25 anos. E a sua mãe sempre pedia pra você estudar, pra você ter uma vida melhor, ou não? Nossa. Você falou que a sua mãe mudou muito agora, né? Que ela tá mais calma, mais tranquila, que ela sempre foi muito brava. Ela tá falando que eu fui muito brava, porque quando ela aparecia com nota baixa, o que eu fazia com ela? O rei comigo. Ixi. Ela apanhava, ela não quer contar, né? Mas eu batia nela. Eu achei que você não queria contar. Não, eu batia nela, batia mesmo. Pegava uma cinta, dava uns chapuletadas nela, punha ela na garupa da moto, porque eu tinha moto, né? Punha ela na garupa da moto, ia lá nos bairros carentes, mostrava o que as criancinhas tinham, o que elas comiam. A gente sempre fazia caridade para as crianças, pegava as roupinhas que ela não precisava mais, eu sempre levei ela para fazer doação, participar desses para ela ver como é o mundo lá de fora, difícil, né? Isso eu não privava ela, não. Ela tinha que saber o que as outras crianças viviam, que ela tinha que ajudar, tinha que ser uma pessoa uma pessoa que... De bom coração. De bom coração, isso. Tipo assim, ela sempre fez questão, por exemplo, de mostrar o tanto que ela e meu pai lutavam pra ter o que eu tinha, entendeu? Entendi. Pra mim estar numa educação boa, porque eles sempre fizeram isso. Até a escolha de ir pra escola pública foi escolha minha, não foram deles. Eu que tomei essa decisão. Mãe, eu quero ir pra escola pública. E aí, ela falou assim, você quer? Então você vai. Mas ela ficou super contrariada em relação a isso, né? Então, desde pequena, ela sempre fez questão de que eu soubesse de como que ela lidava, como que ela fazia pra mim poder estar naquela educação boa, né? Que muitas crianças não tinham essa oportunidade e eu tinha. Então, eu tinha que agarrar, né? Com toda... E aí, pra estudar, eu sempre tive muita preguiça. Sempre. Eu também. Nossa, eu já gastei tanto com professor particular. Mas, assim,
ela, tipo, hoje eu reconheço que minha mãe gastava, por quê? Por preguiça minha e por falta de esforço também. Porque minha mãe às vezes sentava pra estudar comigo, e aí o que acontecia? Eu ficava sozinha em casa. Então eu tinha que fazer a tarefa e estudar. Aí eu tinha as obrigações, às vezes era lavar uma loucinha, organizar a casa, coisa simples, né? E ela chegava do serviço, eu lembro que ela chegava todos os dias às 4h30. Então, o que eu fazia? Eu chegava da escola às 11h30, eu ficava das 11h30 até às 4 horas, assistindo televisão, brincando e fazendo as coisas, dando uma de professora, brincando na louça. Eu fazia isso, fazia tudo menos estudar. Aí, na hora que ela chegava, eu fingia que tava estudando. Aquelas meia horinha. Ai, aquela Quando ela batia no portão. Ficava com a mão na cabeça. Aí ela chegava, olhava pra ela e tava cansada. Ai, mas eu tô tão cansada. E ela avisava, eu vou chegar e vou tomar a matéria. Se você não souber, você vai continuar estudando. E aí, o que acontecia? Ela chegava... É verdade. Ela chegava nervosa por conta do serviço, aí eu já não sabia nada da matéria, ela ficava mais nervosa ainda. Aí a gente ia dormir super tarde. Aí, às vezes, acontecia de que a gente não conseguia estudar toda a matéria, né? Aí, às vezes, acabava que eu ia mal na prova. Aí, eu chegava em casa com a nota baixa. Aí, eu ficava brava. E uma vez... Tá bem. Era a prova de português. Eu tirei 2,5 na prova. Valia 10. Aí, o que aconteceu? Na frente, tipo assim, sempre tinha pro pai e pra mãe poder assinar. E eles entregavam a prova só na reunião, né? Só que minha mãe ou meu pai tinha que assinar a prova pra me devolver pra professora. O que eu fiz? Catei a prova, rasguei, joguei no lixo da escola. Tá. E vem, nanãe. Emily, mas sua nota de português não chegou, né? Não sei o que. A professora também não cobrou a prova de mim, né? Nossa, mas não E eu chegou. sempre fui muito presente. Eu sabia o nome de todo mundo, as notas, quando saía, sempre presente. De todo mundo. Aí, Emily, cadê essa prova? Mãe, não sei, cadê? Emily, você tá mentindo pra mim? Não tô mentindo, mãe. Não tô. Tá, e vem. Aí... Ela pegou e foi falar com a professora. Falei assim, mas a professora não me entregou essa prova. Aí ela foi lá na escola, falou com a professora. A professora, não, mas eu entreguei a prova pra Emily, sim. Aí eu acho que eu tentei distorcer a conversa, falando, não, que essa prova talvez estava em casa, vamos procurar. Eu fiz ela procurar a prova. Meu Deus. E eu lá junto, procurando a prova. Pedindo demência. Pro cara dela. Parece que ela tá lembrando do negócio. Eu disse, Sim. O nervoso que foi procurar essa prova. E aí vem procurando essa prova. Aí eu não lembro se eu cheguei a falar que eu rasguei a prova. Eu não sei. Eu sei que... Não, você voltou na escola. Voltei na escola. Falou com a professora. Porque, tipo assim, minha filha falou que não entregou a prova. Ela tava acreditando em mim. Minha filha não mente. Eu briguei tudo com a professora. Falei, não, você dá um jeito aí, minha filha não mente. Falei assim, ela não é mentirosa. Eu sempre eduquei ela, nunca mentiu pra mim. Menina, eu fiquei tão brava naquela escola lá. Você virou bicho. Foi. Aí você ficou quietinha. Aí eu acho que as professoras, tentou conversar com ela, ou alguém viu ela rasgando, não lembro direito. Eu sei que me falaram que ela rasgou. Rapaz, ela levou uma senhora de uma surra gostosa. Levei e depois tive que ficar de joelho com os bracinhos abertos assim, na parede. Meu Deus. Isso marcou. Vixe, eu lembro de muita coisa. Não, porque foi muito forte. Ela ter mentido pra mim. Te fez procurar que nem uma tonta. E eu procurando junto. Melhor eu procurando. E na época, minha mãe deixava eu de castigo de joelho e de braço aberto. Eu achava que ela tinha que ficar também. Nossa, mas era pior do que apanhar. Porque eu ficava ali 2 minutinhos, os braços doíam. O braço não ia, né? Eu não aguentava. E ela falava que se eu abaixasse o braço, levava uma sentada. Então eu não podia abaixar o braço. E você tinha que ficar com o braço. Nossa! É verdade. Gente. Mas isso te levou a ser o que você tá estudando hoje. Você Sim, tá estudando o quê? Eu faço odontologia. E você faz numa faculdade privada ou pública? Eu faço na pública, eu faço na Unesp. Então você teve que estudar muito? Sim, eu tive que estudar muito. Eu estava numa escola particular, ela exigia muito. A escola exigia, tipo assim, eu tinha que estudar para eu me passar de ano. Entende? Não estava estudando para um vestibular. Lógico que o ensino médio, ele te prepara para um vestibular. Só que eu ficava tão tensa ali, que só tinha que ser prova da escola ali mesmo, para mim não pegar recuperação, não pegar exame, essas coisas, né? E aí juntou que a minha mãe foi fazer a cirurgia.
E aí, nessa escola, era a semana de provas. E aí, no dia que minha mãe foi fazer cirurgia, eu não fui fazer uma prova, que a prova era à tarde, minha mãe tava no centro cirúrgico, eu tava na casa da minha bisavó, eu chorava, falava assim, minha mãe morreu, minha mãe morreu, minha mãe morreu, e eu não fui fazer essa prova. Aí, no outro dia, eu fiz a prova e acabei indo mal, porque eu não tinha estudado direito. Então, assim, essa semana eu fui super mal nas provas. Aí, foi quando minha mãe chegou, eu falei, mãe, eu quero sair da escola particular, vou pra pública. E aí, na pública, eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga, que ela também faz Unesp, só que ela faz química. Já se formou, inclusive. E ela que falou, né? O pessoal de uma cidade vizinha apresentou o curso de odontologia e eu tive interesse. Porque, assim, eu sempre tive vontade de fazer medicina, né? Aquela coisa. E aí falou de odontologia, eu tive interesse. Aí eu cheguei em casa, conversei com eles. E depois essa amiga que veio falar pra mim que na Unesp também tinha, né? Aí até que eu consegui passar nessa particular do lado, passei na faculdade. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer o vestibular. Aí, geralmente, quando o pessoal passa, faz aquele trote no semáforo pra pegar dinheiro. Aí, com o valor do dinheiro da particular, eu peguei e paguei o vestibular pra mim poder fazer. Acho que faltou, tipo, pouquinho, R$20, aí meus pais inteirou, eu peguei e fui fazer a prova. Aí, saí lá, são 2 fases. A primeira fase eu fiz, falei, o que eu vim fazer aqui? Meu Deus. O que eu vim fazer aqui? Mas não. Aí, eu fiz a prova. Aí saiu o resultado de todo mundo lá, tipo assim, foram 4 pessoas que fez lá da pública, né? Porque como na pública, tipo assim, eles não dão aquela... Atenção. Eles não exigem tanto de você. Então, o que a gente fazia? A gente fazia os vestibulares, as provas antigas, né? Então, tipo, foi assim que eu estudei pra poder conseguir passar na Unesp, né? E aí, eu lembro que todo mundo foi ver o resultado, eu comemorando com todo mundo, e eu não tinha visto o meu. E o meu era o mais concorrido, né, por vaga. E aí eu lembro que eu fiquei em 4º lugar. Aí eu falava, não, tá errado isso aqui. Tá errado, não tá errado. Não sou eu. Não é meu nome, esse nome tá estranho. E desse jeito, né, aí eu peguei até que as meninas começaram a comemorar e com a minha ficha. Eu liguei pra minha mãe. Aí, lá em Paranaíba, minha mãe trabalhava no banco e a minha escola era do outro lado da praça. Tinha a praça no meio, minha escola era do outro lado da praça, né? Aí eu falei, pedi pra coordenadora pra me deixar e ir lá falar pra minha mãe. Não deixaram, eu liguei pra minha mãe. Mãe, passei. E a mãe ficou com a felicidade que eu tinha que ter ficado, né? E ela ficou tão feliz e depois fiz a segunda fase, aí eu consegui, graças a Deus, passei de primeira. Aí tô aí. Na luta. Dos estudos, mas tudo por causa da sua mãe. Da sua. Tudo. E do joelho. Do meu pai também, ele tem muito nisso também. Mas a minha mãe era mais brava. Meu pai, ele era mais... Sempre né? A mãe sempre é mais brava. Mas assim, eu sempre cobrei dela estudar, dela ter uma boa educação, dela olhar pra vida diferente, porque tanto que eu sofri, tipo, trabalhando, indo, sabe, assim, correndo atrás. Passei por tanta dificuldade na vida, eu falava assim, não, ela não merece passar por tanta dificuldade, ela merece algo melhor. E assim, não que... Eu fiz faculdade, eu tinha 25 anos quando eu fiz a faculdade, né? Fiz a faculdade de administração, não é uma faculdade ruim, mas eu queria que ela tivesse a oportunidade de algo melhor. Então, pra mim, foi ganhar na Mega Sena. Ela ter passado é uma alegria muito grande. Quando ela conta isso pra mim e pro pai dela, a gente ficou muito feliz. Que a gente não esperava, e a gente não esperava hora nenhuma que ela iria passar. A gente não esperava. Então, assim, foi muito, muito gratificante. Muito. Ai, gente, olha, eu já chorei aqui, já me emocionei com a Emily falando agora também da parte da escola e da faculdade. E, Emily, quando você apresentou o seu namorado para sua mãe, o que a sua mãe falou? Ele é o seu primeiro namorado? Não, ele não é o meu primeiro namorado. Assim, eu não cheguei a apresentar ele, né? Porque... Você já chegou com ele na festa? Não foi bem assim. Porque, tipo assim, eu e ele, a gente... Hoje é totalmente diferente do que era antigamente, né? Tipo assim, as pessoas já começavam a namorar já de cara e casavam, pronto, né? Hoje é totalmente diferente, as pessoas ficam, se conhecem, né? E eu e ele ficou nessa enrolação durante 1 ano e pouquinho. Aí a gente... E, tipo assim, meus pais sempre falaram, não dá certo vocês dois, né? Porque ele é 7 anos mais velho que eu, ele vive muito mais, já viveu muito mais que você é muito nova, você é muito jovem, não dá certo vocês dois, né?
melhor parar. E, tipo assim, a gente sempre tinha um atrito. Sempre, eu e ele. Sempre tinha um atrito, sempre tinha uma coisinha. E aí foi indo. Teve um certo dia que eu fui pescar com o meu pai, que a família do meu pai, num feriado, não lembro qual feriado que foi. Eles sempre vão pescar. Vai todo mundo, reúne, vai acampa no meio do rio e vai todo mundo. E eu lembro que uma vez, quando eu era pequena, eu fui. E eu sempre estava no meio deles, né? E aí eu chamei meu pai pra ir. Eu chamei um tio que não tinha ido e chamei meu pai porque eu queria ir esparecer a cabeça, porque eu e o Jonathan, a gente tinha discutido, né? E aí eu lembro que meu pai foi conversando, né? Eu falei pro meu pai que eu não queria mais nada com ele, que eu tava cansada, que não sei o quê. E aí meu pai pegou e falou assim, que se eu realmente quisesse continuar com ele, eu tinha que seguir o que ele ia me falar. E assim eu fiz, né? E aí a gente sentou, né? Conversou sobre tudo. Aí depois cheguei, conversei com a minha mãe. Então, essa apresentação, assim, não teve, né? Foi uma questão assim, depois tem como ele cortar, né? Ele pegou a plaquinha de 10 minutos e eu tô tentando acelerar aqui o que eu tô falando. Eu tô ganhando. Fica tranquila, vai. É verdade. Aí você contou pro seu pai? Eu peguei e falei com meu pai. E, tipo assim, eles sabiam de tudo que tava acontecendo, né? Minha mãe já tinha conversado comigo sobre isso, aí meu pai conversou comigo. E eu fui muito assim, minha mãe falava, eu batia de frente com ela, falava assim, não, você tá errada, eu vou. Aí que eu ia fazia. É sempre assim. E já assim, passei por isso. eu vou confessar, eu me arrependo tanto por, tipo, não ter escutado, sabe? Então, assim, aí o Jonathan mudou completamente, eu também mudei, a gente amadureceu, aí, tá, estamos namorando, né? Aí ele foi em casa, eu lembro que ele conversou com meu pai, que a gente tava namorando, né, não sei o quê, e aí, ele vai mostrar a plaquinha, né? Aí... Não vai mostrar. Não vai mostrar a plaquinha. Aí a gente. Então, desde então a gente tá junto. Depois né? da conversa que você teve com o seu pai e com a sua mãe, eles abriram sua cabeça e. Foi. Eu pulei muita parte por causa da plaquinha. Aí. É verdade. A minha mão gelou mais do que quando começou. Ai, gente. Verdade. É igual quando você tá apresentando trabalho na faculdade. Você tem um tempo limitado pra poder falar. Parece que aí eu tô me sentindo assim. Então, mas foi aquela isso. conversa sincera, aquela conversa de experiência que os dois já passaram Foi. pra você, e você foi e deu tudo certo. Mas assim, essa conversa, eles tiveram comigo várias e várias vezes. Aí o que acontecia? Eu escutava eles uma semana, aí chegava no final de semana ou no meio da semana, já desandava tudo, entendeu? Então, mas assim, as coisas são feitas pra acontecer no momento certo. Eu e o Jonathan, até a gente fala isso, porque se fosse pra gente ter começado lá atrás, a gente não teria dado certo como a gente tá dando hoje, né? Entendi. Então, assim, o conselho dos meus pais sempre foram bons, né? Eu que não acatava na hora que eu tinha que acatar. Mas eu acho que isso é normal, porque eu também já passei por isso. Vixe, eu acho que todo adolescente é assim, passa, né? Eu não lembro, eu não quero nem ver das minhas. Eu tô ferrada com isso. Não é legal. Eu já dei muito trabalho pra minha mãe. Não, é legal. Não é legal, mas passa. Né? Você já passou por isso mas já. passa. Eu quero agradecer vocês imensamente. Tá vendo? Não precisava ficar tão nervosa. A Amy só ficou nervosa agora por último, porque os meninos pegou a plaquinha. Mas eu quero agradecer vocês imensamente por ter contado um pouquinho só da história de vocês, por tudo que vocês já passaram, tão novas, digamos, dignas de passagem, né? E para vocês deixarem uma frase. Primeiro vamos começar com a Emily. Deixa uma frase aí pro pessoal. Você com 21 anos, estudante de odontologia. O que você dá de conselho? Digamos, uma frase para você terminar o nosso podcast. Uma frase de motivação. Ai. Derruba os tambores, gente. Uma frase de motivação. Eu sempre acreditei muito em Deus, né? Minha mãe, desde pequena,
já me mostrou esse caminho. Então, eu acho que se você colocar Deus na frente de todos os seus planos, tudo dá certo. Então, uma frase encaixando na outra, minha mãe sempre me falou, no final tudo dá certo. Então, se você tem um sonho, se você tem seus pais próximos a você, né? Você escuta conselhos, escuta e tenha Deus próximo, né? Que no final tudo dá certo, tudo Tudo se encaixa. tudo se encaixa. Agora você, Débora. A minha frase vai casar com a dela. A minha frase é: nunca desista dos seus sonhos. Porque, assim, tudo que eu sempre sonhei, eu fui atrás, Deus me abençoou e deu tudo certo, sabe? E eu sempre sonho, sempre planejo algo, coloco minha família sempre nos meus sonhos. Então eu acho assim que às vezes o seu momento não te define para o resto da sua vida. Não é porque você está no momento difícil aqui da sua vida que aquilo ali vai ser para sempre. Uhum. Coisas boas passam e coisas ruins também passam. Sim. A vida da gente é uma verdadeira montanha-russa. Sobe e desce. Sobe e desce. E a gente tem que saber conciliar, né? Quando a gente tá lá em cima e quando a gente tá lá embaixo. Então, eu quero agradecer imensamente vocês. E para você, meu público, então, a frase: coloca sempre Deus na frente, que tudo dá certo. Tá passando por dificuldade, mas vai passar. Isso aí. Muito obrigada, gente. E Eu até que a agradeço. próxima. Até.